Pode ir. Queridos tutores, aqui é Antônio. Eu queria pedir desculpas por estar fazendo esse vídeo assim tão corrido. Infelizmente, eu vou ter que me ausentar durante alguns dias, então a opção foi essa de fazer um vídeo rápido para poder orientar vocês em algumas coisas específicas que podem se tornar alguma dificuldade no caso desse módulo que fala sobre equipamentos de substituição de teclado e mouse. Então vamos lá, vou tentar dar uma explicação geral. Bom, o texto que vocês receberam fala sobre as necessidades de eventualmente você não poder utilizar o mouse e aí você tem que substituí-lo por alguma outra coisa, não poder usar o teclado e ter que substituí-lo por uma outra coisa. Tá? Por exemplo, o caso mais típico é uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu as mãos. Isso aí não tem como usar o teclado, certo? Ou então você tem uma situação de uma tetraplegia, a pessoa tem as mãos, mas não consegue usá-las de forma efetiva. Bom, e assim uma série de outras situações. Dê uma olhada no nosso material didático, você vai ver algumas explicações sobre isso. Eu queria explicar aqui algumas coisas específicas para que você possa utilizar o computador nessas situações de acessibilidade controladas por som. Porque são essas facilidades que tem algumas coisinhas que a gente tem que configurar e essas coisinhas não são tão triviais assim. Bom, nós vamos aqui nesse capítulo falar sobre o software Microphenix e outros softwares, Motrix e outros, mas o que importa aqui, no caso das maiores atividades, são exatamente com o Microphenix. Tá? Então o Microphenix é um software no qual você vai utilizar ruídos para controlar um menu de opções. Tá? Isso vai ficar claro em seguida. Se a gente vai utilizar o som, a gente vai precisar de um microfone. Qual é o bom microfone? Bom, qualquer um na verdade serve, mas esse microfoninho simples é aquele que costuma dar menos problema, tá? Porque ele já tem uma amplificação natural, ele pode ser acoplado praticamente a qualquer tipo de computador sem nenhuma situação de dificuldade. Mas uma vez que você coloque esse dispositivo aqui, você vai ter que configurar o computador para que ele possa usar esse dispositivo efetivamente. Estou assumindo que você tem um Windows 7 ou superior. Se tiver um Windows inferior, o procedimento é muito semelhante, mas eu vou me fixar na situação do Windows 7 porque ele acho que é o que é mais encontrado hoje. Então, você tem aqui na tela do computador esse alto-falantezinho aqui. Clica com o botão direito nele e vai aparecer aqui uma série de informações. Dispositivos de reprodução, dispositivo de gravação, tá? Clica no dispositivo de gravação. Vai aparecer para você esse quadrinho aqui com os dispositivos de gravação. Cada computador tem uma quantidade de dispositivos de gravação. Por exemplo, nesse meu computador aqui, eu tenho esse microfoninho aqui, né? Eu tenho um de entrada que não está conectado a nada. Normalmente é um pino que fica atrás do computador, um pininho azul. E aqui o microfone da minha webcam, tá? Em particular, a webcam ela tem uma sensibilidade imensa. Repare que eu estou falando e a webcam está capturando praticamente tudo, tá? Agora, o microfone também está capturando, só que agora eu vou mover o microfone para perto da boca, mais perto da boca. Repare que agora está capturando bastante. Se eu afastar, ele vai capturar menos, tá? Então, vou mostrar agora como é que a gente faz essa configuração para que a captura seja a melhor possível. A ideia é a seguinte: se você der um berro aqui, a maior amplitude vai ser atingida. E se você fala baixo, um valor relativamente pequeno, até 3, 4 pauzinhos aqui, vai ser efetivamente utilizado. Então, você vai ter que fazer o seguinte: esses dispositivos aqui podem ser qualquer um deles utilizados, mas somente um de cada vez. Então o que você tem que fazer é escolher qual desses dispositivos vão ser utilizados para a operação do Microphenix ou em outro software qualquer, Motrix, tá? Isso é feito assim, ó. Tem aqui um negocinho verde, uma bolinha verde,
Tá? Essa bolinha verde indica que esse é o dispositivo padrão. Tá? Eu posso, por exemplo, trocar esse dispositivo padrão para microfone. Clico em microfone aqui da webcam e digo que é para definir o padrão. Aí ele veio para cá. Tá? Bom, vou voltar lá para o microfone original. Cliquei aqui em microfone, defini padrão e foi para lá a bolinha. A segunda coisa que eu tenho que controlar é o volume da captura sonora. Como é que eu faço isso? Tá? Eu vou clicar aqui nesse dispositivo e vou apertar propriedades. Tá? Ao apertar propriedades, vão aparecer aqui umas abinhas. Tá? Está escrito microfone, etc, etc. E está escrito aqui níveis. É o terceiro item. Esse item níveis aqui é aquilo que você vai ter que mexer. Eu faço assim, eu coloco essas duas coisas, essas duas telas, uma do lado da outra, para sentir o efeito do que eu estou fazendo. Tá? Aqui abaixo tem escrito assim, aumento de sensibilidade do microfone. Esses microfones aqui, eles normalmente precisam de um aumento de sensibilidade. Então, você coloca geralmente aqui 12 dB ou 24 dB, vou botar 12 aqui, que 12 é bem suficiente. Tá? Aumentei um pouquinho a sensibilidade dele. E agora eu vou botar perto da minha boca e vou falar e vou observar aqui essa barrinha do microfone sendo mexida. Então, vou abaixar bem o volume do microfone. Eu abaixei aqui bem o volume do microfone. Estou falando, não está aparecendo nada aqui, ó. Não está aparecendo nada no microfone. Vou aumentando o microfone, vou falando, ele começa a aparecer, ó. Falando, aumentando o volume, aumentando. Opa! Chegou numa situação boa. Está um pouquinho alto, eu desço um pouquinho o volume, porque eu estou falando relativamente baixo, então vou manter assim, mais ou menos nesse volume. Não precisa chegar lá em cima, não. Posso botar até um pouquinho menos assim. Quando eu falar alto, ele tem que apresentar. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Selecionar o aparelho que vai ser utilizado para captura do som, né? O dispositivo padrão e o seu volume, tá? Que é nas propriedades, tá? e a sensibilidade do microfone e o nível de captura. Tá? Não se deve, aqui tem uma outra aba chamada escutar, não se deve escutar o dispositivo enquanto se está gravando. Isso é muito importante porque senão você vai ter uma reverberação e pode provocar um mau funcionamento do software. Tá? Ele entender coisas que não existem. Muito bem. Então daqui fechamos, ok. O Microphoenix, que é um software que a gente vai utilizar como base para a maioria das nossas atividades, ou pelo menos aquela que a gente dá maior incentivo, né, que a pessoa aprenda a usar bem o Microphoenix, porque ela vai entender muitas coisas. Né? É você instalar o Microphoenix, vai na internet, no site Intervox NCOFJBR, baixa o Microphoenix, etc. As orientações que tem no site dizem respeito à regulagem do microfone para o Windows XP. Tá? E essa orientação que eu dei aqui para você com relação ao Windows 7 ou Windows 8, ela não está no site. Então, vamos ver, talvez a gente consiga dar uma mexida no site para colocar as orientações do Windows 7 a tempo. Se não der, a gente vai ter que realmente contar com a boa vontade de vocês para fazer essa questão da orientação da sensibilização do microfone, volume, etc. Bom, ativamos o Microphoenix. Quando o Microphoenix é ativado, ele vai apresentar para você aqui um pedido assim: aperte Enter para mudar. Eu aperto Enter porque eu quero reconfigurar ele. Ele pode funcionar ligado à porta de comunicações, quer dizer, a porta com porta de impressora, microfone ou teclado. Se você tiver um microfone, faça com microfone. Se você não tiver microfone, faça com teclado. Tá? O teclado é o seguinte: para você acionar um microfone com teclado, você vai apertar essa tecla Ctrl aqui da esquerda. Essa tecla Ctrl é que vai ser utilizada para simulação. Mas, na verdade, você só vai aprender mesmo se você fizer o uso do microfone. Tá? Então eu vou selecionar aqui qual o dispositivo, vou digitar aqui microfone, certo?
ele vai perguntar qual é o nível de ruído. O nível de ruído é uma coisa muito importante. Você vai falar e você vai ficar quieto. Quando você vai ficar quieto, o computador não pode ficar entendendo besteira. Então você tem que botar tal forma, estabelecer um nível de ruído, um nível de pauzinhos daquele medidor, que abaixo daquele nível todo ruído vai ser simplesmente ignorado. Eu vou botar aqui, para fazer um teste, vou botar um nível alto, vou botar 50%. Quer dizer, menos que 50% dos pauzinhos que tem naquele medidor que eu mostrei no controle do volume, ele vai ignorar. Tá? E ele pergunta também o seguinte, delay. O sistema Microfênix é um sistema de varredura, ele vai apresentando as opções uma após outra. Se você colocar um delay baixo, por exemplo, 500, ele vai funcionar a cada 500 milissegundos, ou seja, a cada milissegundo ele vai apresentar uma informação, pá, muito difícil de operar. Então no início a gente geralmente coloca assim, ou 1500, que é o padrão dele, ou coloca, vou botar aqui 1200, que eu acho que é um padrão que a maioria das pessoas consegue fazer. Vou botar 1200. Vou afastar esse microfone para poder conversar com vocês sem que ele me escute. Agora, repara aqui, ele vai mostrar para você, na tela do computador, uma série de informações. Clica, sobe, direita e esquerda, tá? Ou esquerda-direita, na verdade. Isso aqui se refere ao mouse. Se eu quiser que o mouse vá para cima, eu tenho que esperar esse negócio chegar na palavra sobe e aí produzir um barulho, tá? Eu bati palmas bem forte, mas você não precisa bater palmas tão forte. Você pode fazer assim. Pegar aqui o microfone. Pronto, um barulhinho. Um toquezinho no microfone já foi suficiente. Agora aquele que vai para a direita. Dei um toquezinho no microfone, ele foi para a direita. Posso fazer um barulhinho assim com a boca. Tá? Que também vai ser suficiente. Então, o mouse está aqui, eu vou trazer ele para a esquerda. Tá? Então, com esse barulhinho, ele vai começar a executar essa função. Para parar, basta produzir o barulhinho novamente. Qualquer barulho serve. Serve um grito, serve umas palmas, serve qualquer outra coisa. Importante, o Microfênix pode ser utilizado por deficientes visuais? Pode. Mas não essa versão. Porque essa versão não fala. Então as informações que estão sendo apresentadas aqui, elas não estão sendo exibidas em voz. Então tem que ser uma versão do Microfênix com voz. Quer dizer, ele vai exibindo as opções e vai falando. Só que acontece o seguinte, como o Microfênix é um sistema baseado em som, obviamente a pessoa vai ter que operar o microfone com um fone de ouvido para escutar os barulhos, escutar o que o computador falar. Ele não pode simplesmente botar a sua fala e a fala do computador, porque senão o Microfênix vai entender a fala do computador como se fosse um ruído de controle. Então, necessariamente vai ser necessário utilizar um fone de ouvido. Agora, na prática, eu vou ser sincero com vocês. O Microfênix pode até ser utilizado teoricamente por pessoas com deficiência visual, mas operacionalmente não é um bom software para isso, porque ele pressupõe que você esteja, na verdade, controlando o mouse na tela e a pessoa que tem deficiência visual não vai estar sabendo onde está o mouse, vai estar sabendo precariamente. Então, é melhor usar um outro software, por exemplo, o Prancha Fácil, ou outros softwares em que a pessoa com deficiência visual tem mais controle. Obviamente, DOSVox, né? Mas a DOSVox serve para todas as situações que a pessoa com deficiência visual? Não, se ela tiver deficiência visual e deficiência motora ao mesmo tempo, aí o DOSVox vai ter que ser operado. Bom, eu não vou explicar Padre Nosso Vigário, vocês já sabem sobre isso, né? Vai ter que utilizar uma série de outros macetes para que a entrada possa ser utilizando outros dispositivos que não os dedos. Tá? Bom, mas esquece o DOSVox agora, vamos falar de Microfênix e vamos imaginar que a pessoa enxergue só para a gente facilitar o nosso raciocínio. Tá? Sabendo que pode utilizar sendo deficiente visual? Pode, mas tem que ser, digamos assim, bom no gatilho. Tá? Então, vamos aqui fazer outras operações. Então,
esquerda, direita. Vou mover o mouse fisicamente aqui com a minha mão, só para ensinar você a clicar num certo elemento da tela. Então eu vou para a esquerda, espero chegar à esquerda. Aí eu parei, né? Eu estou afastando o microfone da minha boca para ele não capturar, tá? Agora eu vou dar um clique para selecionar esse cara. Ou então vou fazer melhor até. Vou dar outros cliques e um clique duplo. Outros cliques. Agora a primeira opção dessa lista aqui era clique duplo, tá? Eu deixei passar, na verdade, só para conversar. Ao clicar duplo, se abriu a janela. Então, agora vamos falar como controlar a janela. Tem aqui uma opção comanda janela. A opção comanda janela serve para fazer várias coisas nessa janela, por exemplo, fechá-la. Pronto. Então a operação do Microfênix, como você pode perceber, ela é bastante simples, né? São as opções que vão aparecendo, vão sendo iluminadas. O que você tem que fazer, na verdade, é dar uma pesquisada em cima dele. Última coisa, como é que se digita com o Microfênix? É bem simples. Se ativa um programa qualquer no Microfênix para servir de teste e a gente vai digitar em cima dela. Eu vou chamar o bloco de notas. Então, eu estou nesse menu de janelas ainda, vou fechar, vou voltar para o mouse. Apareceu aquele menu principal e eu vou então acionar meus programas, chamando o bloco de notas. Ao chamar o bloco de notas, automaticamente o Microfênix, que conhece o bloco de notas, já mudou seu menu para o menu de digitação. Esse menu de digitação também pode ser acionado através daquela parte principal. Eu vou escrever as letras ABC. Nesse menu você tem aqui as letras representadas em linhas e colunas, tá? Então na primeira linha você tem escrito assim A, E, I, O, U e acentos. Na segunda linha espaço, B, C, D, E, F, G. Na terceira, H, J, K, L, M, N e assim por diante, tá? Só vou ler para vocês aqui o que significam essas linhas superiores. A primeira linha aqui está escrito Cell, de selecionar o tipo de digitação, selecionar o tipo de teclado. Maiúscula, Backspace, Enter, Tab e Del. São as informações da primeira linha aqui. E aqui à esquerda, espaço, ESC, Alt e Ctrl. Bom, vou digitar A, E, I, O, U. Então tem que esperar esse sistema voltar até a linha do A, I, O, U. Por que eu dei dois cliques, vamos dizer assim? O primeiro foi para selecionar uma certa linha. E o segundo para selecionar a letra dentro da linha. Se eu quiser clicar o E, tem que esperar essa barra vermelha passar por cima da letra que contém o E e depois esperar que o cursor chegue até a letra E, onde eu dou o segundo clique. Então, fazer essa experiência, teclar agora o E. Vou teclar logo o E, o I, o U. O E. O I. Agora o O. Agora o U. Vamos apagar esse U teclando o Backspace que está aqui na primeira linha. Gostaria que você filmasse aqui para indicar o que eu digitei, tá? Eu vou botar isso aqui mais pertinho, só para ficar bem claro. Tá? Agora eu vou apagar esse U.
O backspace foi acionado. Agora eu quero fechar essa janela. Para fechar essa janela, eu tenho que sair desse menu. É a opção Cell. Vou voltar então ao mouse para poder fechar a janela. Vou aos comandos de janela. E fechar. Ele perguntou se eu quero salvar essas alterações. Tá? Eu vou poder então mover o mouse até e dizer aqui não salvar. Ou então eu posso dar seta para a direita e me posicionar aí. Eu vou então fazer essa segunda opção. Eu vou utilizar a digitação para fazer o uso das setas. Vou usar as teclas de função. Tá? Eu tenho que ir para a direita para dizer que é para não salvar, tá? Aqui a informação direita. E agora eu vou apertar um Enter que está aqui na primeira linha. Pronto. Como você pode perceber, na verdade você tem que ser meio rápido no gatilho no caso do Microfênix. E uma pessoa com deficiência motora não é necessariamente uma pessoa rápida no gatilho. Eu diria que provavelmente as coisas vão ser feitas de forma muito lenta. Porém, lenta e efetiva. Algumas perguntas finais. O Microfênix pode ser utilizado para simular fala? Pode. Existe um utilitário chamado falador, dê uma olhadinha no manual. Segunda pergunta. Uma pessoa que tenha déficit cognitivo pode usar o Microfênix? Eu diria que, em geral, não. Primeiramente porque ele tem uma interface alfanumérica. Isso já, de certa maneira, inibe que uma pessoa que tem um déficit cognitivo utilize o Microfênix. Tá? Segundo, que a própria lógica é uma lógica de operação, não é uma lógica tão trivial assim. Então, em geral, para utilizar o Microfênix é necessário, número 1, ser minimamente alfabetizado. Número 2, ter um nível cognitivo razoavelmente bom. E terceiro, ter uma certa, digamos assim, um certo contato prévio com o computador para poder fazer as operações normais. Tá? Agora é interessante a gente notar que o Microfênix ele é um software extraordinário, porque ele pega uma pessoa que está numa situação física muito debilitada e consegue fazer com que essa pessoa consiga usar o computador. Que tipo de situações? Eu diria que um caso é muito comum, que são as escleroses laterais amiotróficas. Tá? Outro caso comum, distrofias musculares. Tá? Outras situações que podem ser utilizadas, por exemplo, amputações e outras situações assim, podem usar o Microfênix, mas o Microfênix ele não é uma solução ágil para essa situação de ter, por exemplo, uma fala preservada. Aí eu talvez utilizasse o Motrix em muitos casos. Tá? E outra coisa importante, o Microfênix ele tem algumas restrições. Por exemplo, nós estamos aqui utilizando o microfone. Nem sempre o microfone é uma boa solução. Talvez a pessoa prefira utilizar um botão. Tá? A conexão do botão no Microfênix é uma solução que não é muito trivial. Em geral, a pessoa está acostumada a ligar o botão no mouse. Só que, no caso específico do Microfênix, essa conexão não funciona. Tá?
dê uma olhada no manual para ver como é que você liga botões ao Microfênix. Isso é feito utilizando uma das interfaces do computador, uma interface paralela ou interface serial. Está bem documentado no nosso site, né? Você pode utilizar isso. Pode ser eventualmente que você tenha que comprar um adaptador de USB para serial ou de USB para paralelo, se for o caso. Se você tiver que comprar, escolha o USB para serial, que ele é mais confiável e dá menos problema do que o outro paralelo, no caso específico do Microfênix. Bom, acho que isso aí, de certa maneira, completa a nossa explicação. O capítulo de deficiências motoras graves, uso de alternativas a teclado e mouse, é um capítulo bem tranquilo, você consegue trabalhar com ele sem maiores problemas. Eu diria que você deve se concentrar um pouquinho também nas questões do que já vem como padrão do Windows, tá? Quer dizer, os padrões de acessibilidade que o Windows já traz, porque muitos desses padrões são úteis, né? Aqui no caso do Windows 8, eu vou botar aqui assim, nessa seleção de, botar aqui, acessibilidade. Então já tem aqui uma série de facilidades de acessibilidade que vem com o computador, tá? Então, por exemplo, configurações do mouse, configurações de uma lupa de aumento e uma série de outras opções. Você deve dar uma olhadinha cuidadosa para isso. Há muitos sites na internet falando sobre isso, né? Experimente um pouquinho, né? Embora, na verdade, a gente enfatize muito que a pessoa faça as experiências com Microfênix, porque elas são muito enriquecedoras. Tá bom? Espero que tenham um sucesso muito grande nesse capítulo, né? Por favor, se tiverem alguma dificuldade, escrevam para mim que a gente vai tentar encontrar uma solução para os problemas que forem aparecendo, né? Embora geralmente o Microfênix ele é tão compatível que geralmente não dá nenhum tipo de problema. Ok? Muito sucesso para vocês, amigos!